Olá, lindezas! Boa noite, tudo bem? Vamos chegando, sejam bem-vindas. Boa noite, Beth. Sejam bem-vindas, meninas. Como vocês estão? Que bom ver vocês por aqui novamente. Mais uma terça-feira, né? A última. Mas foi bom, né? Que mês gostoso, a gente falou de tanta coisa. Boa noite, lindeza, minha xará! A gente falou tanta coisa boa, né? Nesse mês de outubro, quando falamos sobre saúde da mulher, né? A gente pôde aprender tanta coisa, eu pelo menos aprendi tanta coisa com as minhas convidadas, eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, a gente vai aprender muita coisa. Então, ó, vamos começar. Pega o aviãozinho, teu aviãozinho tá aqui, ó, teu aviãozinho tá aqui. Vai lá, eu também vou fazer. Manda para 350 mulheres. Vai lá, você manda para todo mundo que você conhece. Tudo que é mulher da tua vida, tu chama elas, vai lá. Convida, que a gente não pode ser egoísta, né? Querer só coisa boa pra nós, não. A gente convida todas as amigas, vai lá. Então chama aí a mulherada que a gente já vai começar, tá bom? Ó, hoje eu vim de azul e laranja porque a minha amiga Josi, lá da Choice, não sei se ela já tá aí, a Josi, dá um oi se tu tá aí. Ela disse que o azul com laranja combina. O que vocês acharam? Eu acho que ficou bom, né? Gostei. E olha que eu sou geralmente assim um pouquinho mais discreta, mas ela falou pra mim que ficava bom, eu acreditei. Vocês concordam comigo? Tô moderna. Essa blusa é de lá, ó. Arrematei na última live que ela fez. Isso faz parte do autocuidado, sabia? Quando a gente se cuida, quando a gente se arruma, quando a gente se preocupa, né, em tá bem, isso faz parte do autocuidado também. Não é? Tem gente que acha que é só vaidade, mas não é não. Faz parte de se cuidar, de se sentir bem, de, né, dar aquele up, né, na nossa visão sobre nós mesmas, né? E aí vocês ainda ficam falando que eu tô linda, que eu tô moderna, que eu tô chique, meu Deus do céu. Hoje eu nem vou dormir, né, gente? Vamos lá, então, deixa eu te dar um recadinho antes de colocar a pastora Dani aqui conosco. Essa é a última semana de outubro, então esta é a última semana para você adquirir os meus cursos online lá no meu site com 70% de desconto. 70% de desconto. É a última semana, é até domingo? É, porque segunda é dia 1º de novembro, né? Então até domingo, tá bom? Aqui na bio do meu Instagram, você vai lá, tá o link lá, você já cai direto lá para compra. Se você quiser entrar no meu site, o link também tá ali, então vai lá. É a última semana que você tem, é o meu presente para você nesse Outubro Rosa. Então corre até domingo. Combinado? Bora então? Já chamou tudo as tuas amigas? Já convidou? Então deixa eu achar aqui a pastora Dani. Calma, achei. Deixa eu convidar. Vamos ver. Achou! Seja bem-vinda! Oi! Tudo bem? Olá! Tudo bem? Estão me ouvindo Tudo bem? bem. Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo? Eu tô. E aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Meninas, vocês estão nos ouvindo? Tudo certo? Dá um joinha aí para nós. Que semana passada a gente teve um probleminha no áudio, só para Sim, saber se estão ouvindo a gente bem, que tá tudo aumentar aqui um certo. pouquinho. Isso, eu até apontei aqui o meu também. Seja muito bem-vinda, que honra tê-la aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Para quem não Imagina. sabe, a pastora Dani é minha pastora, né? É pastora da igreja onde eu congrego, ali da IEQ Esperança. E, né, quando eu fui pensar nas mulheres que estariam aqui no mês de outubro para falar de assuntos tão importantes e tão relevantes,
Eu lembrei, com certeza, né, da pastora Dani. Fiquei com um pouquinho de medo que ela não fosse aceitar meu convite, sabe, gente? Porque ela tá com um bebezinho de 2 meses em casa, pense. Aí eu falei, ai meu Deus, mas eu vou convidar, né? Porque o não eu já tenho, vai que eu ganho sim. Sim, claro. E no fim deu certo. Então, pastora, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada por ter aceito meu convite. É uma honra tê-la aqui. Ai, obrigada. Eu que agradeço, Aline. É muito especial a gente estar aqui nesse momento. É claro que é um desafio, né? E desafios são bons, eu amo desafios. E a gente está nesse desafio aí do bebê novinho, é algo muito especial, né? Porque você vai aprendendo com ele. Por mais que a gente já tem, né, a Radassa de 13 anos, é como se, eu estava falando com o médico, com o pessoal, é como se fosse o primeiro filho novamente, né? Ele vai te ensinando muita coisa, né? Ele vai trazendo para você muitos ensinamentos e você vai se adaptando, né? Aquela rotina, ao mesmo tempo adaptando ele à sua rotina, né? É uma mistura. Mas eu agradeço, né, o convite, né? É claro que eu ia aceitar. É lógico que a gente, como mulher e mãe, né? Ainda mais mãe agora bem recente novamente. Tem várias dificuldades. Essa semana não tem sido muito fácil, como você e alguns sabem, né? Inclusive, eu quero Uhum. pedir desculpas já pela minha voz, gente, que às vezes se eu tossir, se acontecer alguma coisa, eu tô com um probleminha aqui de saúde na questão, né, respiratória, mas nada que vai fazer com que atrapalhe esse tempo nosso aqui, né? E se não entender alguma coisa, fala que a gente repete, né, Aline? Com certeza, com certeza. Que bom, pastora. Bom, hoje o tema da nossa live é a saúde espiritual e emocional da mulher, né? Para quem não sabe, a pastora Dani é psicóloga também, então ela tem toda uma formação, todo um conhecimento sobre também, né, não só as questões espirituais, né, no estudo que ela tem como pastora, mas também nas questões emocionais, né? E, pastora Dani, eu queria começar, porque eu percebo assim, né? Quando, nos cursos que eu faço, nas mentorias que eu faço com as mulheres, eu sempre abordo com elas a essência humana, que na verdade é uma essência espiritual, não é uma essência do corpo, é uma essência espiritual. Eu percebo que para muita gente, quando a gente fala assim, nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma, soa muito estranho. A pessoa parece que ela não consegue se achar ali, se identificar ali. Eu queria que a pastora, como psicóloga, falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre o quanto que essa consciência de compreendermos nós como seres espirituais e não apenas como seres carnais, vamos dizer assim, né? O quanto isso é importante e, na minha percepção, isso alinha muito a nossa identidade. Né? Eu acho que é muito difícil a gente conseguir realmente compreender e viver uma real identidade como filhas de Deus e tudo mais, sem compreender que somos espírito. Eu queria ouvir um pouquinho da pastora sobre isso, qual é a percepção, qual é a importância desse entendimento. Uhum. Assim, nós somos corpo e alma e espírito, né, Aline? E na nossa vida aqui, a gente precisa entender que se a gente não se compreende nesses três âmbitos, que é um só, mas né, se transpassa pelos três, a gente não se encontra. A gente não se torna um ser satisfeito, né? Um ser íntegro, inteiro, né? Eu gosto muito dessa palavra de ser inteiro, de estar na nossa integridade, né? E quando nós estamos inteiros, a gente consegue a se conhecer melhor, a entender melhor quem somos e o nosso propósito aqui. Então, tudo passa a fazer sentido. Né? O que hoje, infelizmente, tem acontecido muito com o ser humano, principalmente hoje, vamos falar aqui um pouco das mulheres, né? Nesse mês de Outubro Rosa, é essa questão delas se sentirem tão fragmentadas, né? Ao mesmo tempo que se precisa se dividir, ela não consegue estar inteira em lugar nenhum. Né? E ela se torna fragmentada. Por quê? Porque muitas das vezes a sociedade, de tantas cobranças que é impostas, até mesmo de uma maneira sem ser falada, de uma maneira velada, né? Ela vai se dividindo. E esse dividir, eu arrisco dizer que é muito mais se mutilar. Né? Então, aí é que ela passa por esse processo maior ainda de se dividir. E ela nunca está inteira em nada.
E aí o sentido vai se esvaindo ali, né? E quando a pessoa ela não tem um sentido de vida, o adoecimento é fatal, né? É certo, é certeiro que a pessoa ela vai adoecer, né? Como pastora, eu posso dizer que a questão espiritual da nossa vida, ela é muito importante, né? Ela é real, né? Ela é mais real do que essa cor de blusa verde vibrante aqui, a sua e a azul, que tá linda com laranja. É mais real, né? O mundo espiritual é muito real. E a nossa espiritualidade, ela nos traz um bem enorme. Ela faz com que as nossas outras áreas, tanto corpo quanto mente, entre em equilíbrio, né? Traz isso para nós de uma maneira assim fantástica. E como psicóloga, né, vamos dizer assim, eu já falo que assim, é tão importante a gente conhecer toda essa esfera do nosso ser, de quem nós somos. E quando nós começamos a entender a minha mente, o meu corpo, o meu espírito, e eu começo a alimentá-los e cuidar deles, essa integridade, ela vem de uma maneira fantástica. E ela faz com que a gente não se mutile mais pelas palavras alheias, pela cobrança da sociedade, velada ou expressa, né? A gente não se mutila mais pela comparação, né? A gente não se mutila mais. Eu assisti às lives, né? Eu achei, né, tão maravilhoso, cada fala, cada conversa, cada diálogo, que foi tão rico, né? A questão da menina, ela trabalha bastante com as solteiras, né? Então, esse ato solo, a mulher se vê como sozinha, não significa que ela é mais infeliz, ou que ela é mais triste, ou que ela é menos capaz, de forma alguma, né? E algumas na solteirice se mutilam por isso, por não se reconhecer nesse ato solo, na caminhada, né? Quando ela se descobre nesse ser e vai bem de uma maneira saudável, mente, alma e espírito, ela se torna inteira. Então, um parceiro faz muita pouca diferença para essa mulher solteira, né? Assim como a mãe, né, que a Aline trouxe semana passada de uma maneira tão linda, né, na live, ela se torna inteira, mesmo estando exausta, né, de amamentar. Agora mesmo, 5 minutos atrás, eu falei, gente, só falta 5 minutos, agora pega o guri. Porque eu estava com ele amamentando. Falei, agora não dá mais, eu tenho que entrar, né? Daqui a pouco ela vai entrar, eu tô aqui com o menino amamentando. E vai perigoso ficar gravado e aí não vai pegar muito bem. Então, assim, e isso vai fragmentando a gente. Tipo assim, o que eu sou? Sou mãe? Eu sou... Não sei tudo, né? Só que você pode estar bem com tudo isso, né? E se você não consegue estar bem com tudo isso, não se cobre. Eu acho que é uma das coisas mais reais para nós. Eu acho que é a cobrança. Parece assim, né, Dani, que a mulher é um ser assim cheio de culpa, né? É uma sensação assim, começa tudo com a ilusão, e a gente já falou sobre isso nas outras lives, né? E eu acho que se repete assim, aquela coisa de que eu tenho que dar conta, então eu tenho que dar conta de todos os papéis, e assim, eu tenho que dar conta bem, né? Bem. Tá sempre bem na foto, sempre, né? E aí parece que a gente passa um bom período da vida, eu não sei se tem a ver com maturidade ou não, até queria te ouvir, carregando uma falsa culpa. Uhum. Uma falsa sensação assim de ser insuficiente, né? Parece que quando a gente não consegue suprir todas essas áreas e todas essas necessidades, a gente carrega uma impotência, né? A psicologia explica isso, Dani? Nem Freud explica, brincadeira. Assim, quando a gente traz isso tudo para a psicologia, assim, é algo muito fantástico, que ela vai como se esmiuçando esse ser, né? E vai ajudando ele a se entender, a se compreender. Acho que o maior problema, Aline, é que a gente se coloca num parâmetro e num padrão igualitário. Então, passa uma régua e todo mundo tem que ser aquilo ali, tem que fazer aquilo ali, tem que estar a essa altura, igual você falou. Então, aí o sentimento de inferioridade, de incapacidade, é real, vai vir, isso sem sombra de dúvida. Daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a alguns anos, mas vai vir. Porque você está se baseando, se comparando numa régua, num padrão. Quando você olha para si, né, que a terapia, a psicoterapia te ajuda muito nisso, a olhar para si como ser individual, né, dentro do seu contexto de história de vida, dentro da sua família, dentro desse ser, né, você consegue se ver
e a ver o que você gosta, o que você pode, o que você não pode, o que você deseja, o que você é, o que você não é. Desculpa. Mas, assim, uma das coisas que eu acho assim, sensacional, depois eu quero aqui até compartilhar, pensando nesse tempo, eu pensei muito em compartilhar uma experiência minha, tá, Aline? Então, depois, se você me permitir, até dentro disso. É tão interessante quando você começa a se perceber, a se autoconhecer. Esse autoconhecimento vai colocar um limite em você daquilo que você não é. Às vezes a gente sabe o que a gente é, Aline, mas a gente não sabe o que nós não somos. Então aí a gente fica numa busca incessante de algo que nós não somos, isso é muito frustrante. Isso é muito cansativo, né? E aí está dentro disso, dessa régua, desse padrão, e que a gente cai, logicamente, na comparação, né? Que foi muito bem falado até semana passada, né? Então a culpa se torna inevitável. Por quê? Eu vou me culpar que eu não sou igual a você, que eu não sou igual a fulano. Eu vou me culpar que o meu limite de dor é menor, o meu limite de carência é maior, o meu limite de comunicação é maior, ou é menor, ou é inferior, né? O meu limite, E para a mulher em si, eu vejo que isso é tão prejudicial. Porque a mulher ela tem alguns agravantes. Ela tem a questão hormonal, né? Ela tem a questão hormonal desde lá do início, né? Da menarca ainda. Ela muda por completo, né? Depois na gestação, depois na fase adulta. Então ela se transforma. E às vezes o corpo dela está em transformação para ser essa mulher, mas a mente dela não está saudável o suficiente. Aí sim cai na imaturidade, né? E a imaturidade, ela está muito ligada à insegurança, né? E essa insegurança nos impede de sermos maduras, de olhar a vida com outro sentido e de olhar para mim. Eu estou em meio de vários sistemas, né? De família, de religião, de igreja, de amigos. São relações que tem ao nosso redor, né? Porém, eu preciso me ver como esse ser individual e me reconhecer como tal. E saber das minhas limitações, das minhas debilidades, das minhas limitações, também de onde eu posso ir, né? Às vezes eu posso ir a alguns lugares, chegar a alguns patamares, enfrentar algumas situações que às vezes a outra pessoa do meu lado não vai conseguir, e vice-versa. E quando eu entendo isso, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu vou entender que para mim dá, para o outro não dá. Eu vou entender que para mim não dá, mesmo que para o outro deu. Agora conte a sua história, porque agora eu não vou nem me concentrar em outra coisa enquanto eu não souber qual que é essa história. Agora pronto, né? Agora nenhuma mulher está prestando atenção em mais nada, porque todo mundo quer saber da história. Assim, a gente como, vamos dizer, como pastora, tá, Aline? Você sabe que por muitos anos tem muito disso da gente não mostrar as nossas fraquezas, né? Tem todo esse jargão, pastores não têm amigos, não têm pessoas próximas, não pode se abrir, nunca pode ser ela. Então, assim, é um fardo muito pesado em si, né? E por muitos anos, eu vou dizer assim, talvez eu acreditei nisso e até vivi como tal. Mesmo porque foram muitos anos que eu trabalhei com aconselhamento, mais de 18 anos. Hoje faz mais de 20. E na época eu fazia quase uns 16 anos que eu trabalhava com aconselhamento, com trabalho com pessoas. Então sempre você ouve muito o outro, né? E desde muitos anos atrás, desde quando eu era, né, solteira, antes mesmo de ir para o seminário, depois para o seminário mais ainda, eu era da Igreja Batista da Lagoinha, Minas Gerais, por isso esse sotaque mineirinho, né? Eu era de Belzonte. E fui para o primeiro seminário da Igreja Batista da Lagoinha, que era o CFM ainda, o Centro de Formação Missionária. Depois se tornou CTMDT, que também continuei. E por lá fiquei muitos anos, trabalhando muito com pessoas. E eu, por longos anos da minha vida, Aline, sempre estive muito, assim, disposta a ouvir o outro. Eu acredito até pelo dom que o próprio Deus deu, por esse desejo, por amar pessoas. No entanto, quando entrei para o seminário, o meu alvo era mudar o máximo de quarto possível para eu conseguir conhecer todo tipo de gente. Hoje eu sei o que é, todo tipo de personalidade, temperamentos, né? Esse era o meu alvo e aconteceu, né? Por um lado foi muito bom, por outro lado foi muito difícil, mas esses desafios me fizeram crescer e conhecer muita gente. Só que nisso, Aline, toda vez que às vezes eu ia compartilhar alguma coisa ao meu respeito, compartilhava e tal, mas às vezes, quando a pessoa, nossa, eu também estou assim, eu puxava o meu freio de mão, parava ali e não, a pessoa está precisando mais do que eu. Então, a gente acaba assumindo uma posição de, não, deixa o meu guardado aqui, depois eu administro isso, deixa eu cuidar do outro, né? Então, a gente tem muito essa tendência, eu tenho muito essa tendência.
E agora pelo pastoreio, né? Mais ainda, sempre isso. Porém, teve uma época da minha vida que foi muito difícil, onde eu estava doente, né? Com dores seríssimas, assim, que quem sabe aí conhece aquele tramal, eu tomava 8 por dia e não passava dor. Então eu ficava bem grogue, bem passada. E por mais de quase 5 meses eu não dormia de noite. Então era dor incessante. Foi mais de 1 ano com dor todos os dias. Dor forte e ainda sem saber o tratamento. Depois comecei a tratar. Infelizmente ainda tive alguns tempos de dores, mas mais equilibrado, mais controlado, mais sabendo o que era. Consequentemente, essa dor muito grande me gerou uma depressão. Por quê? Aí que eu falei daquilo. Faz com que você sente uma dor tamanha que você perde o sentido. E eu não deixei de ser cristã, não deixei de amar Deus, né? Só que eu todo dia acordava, era mais de 1 ano, eu já estava exausta, não estava cansada, eu estava exausta de sentir dor. E eu não estava sendo inteira mais para minha filha, para o meu marido, para o ministério, né? Isso gerava assim, muita frustração. E, consequentemente, me gerou uma depressão. Tinha algumas outras situações relacionadas à família, na época. E, assim, nisso eu fui fazer terapia. É isso que eu quero trazer aqui para nós. Que, assim, tanto eu como paciente, né, na área de psicologia, quanto pastora, como foi isso para mim? De uma experiência muito pessoal. E foi tão, tão bacana, Aline, que, assim, eu já passando por diversos seminários, né, várias coisas, que graças a Deus tive a oportunidade de passar, que foi 10. Ali naquele momento eu precisava disso. E a terapia, assim, foi sensacional. Que fez com que eu me esbarrasse em mim mesmo, né? Eu me deparasse, eu me percebesse. Porque é muito fácil a gente perceber o outro, mas não se perceber. É muito fácil a gente esquecer da gente mesmo. E a saúde emocional, ela está totalmente ligada a isso, né? A saúde emocional, saúde mental, não significa que a pessoa está doente. Talvez ela não está saudável. É diferente. Né? Às vezes a gente fisicamente, a gente cuida tanto da nossa alimentação, a gente não está doente. Está com problema de rim, não está não, mas a gente não está saudável. Pode se tornar uma doença, né? Então, assim, nisso foi muito essencial para mim a terapia naquela época, né? Então, assim, fez com que eu pudesse falar de mim todas as vezes que eu era brecada ou que eu mesma, na verdade, eu descobri que eu me escondia. Eu aproveitava da situação, opa, bora lá deixar isso aqui para depois, né? Porque às vezes a gente não quer tocar em algumas coisas nossas ali. A gente não quer tocar naquilo que dói. E foi muito bom esse processo que eu comecei a tocar em muitas coisas que doía, que não sabia que estava ali dentro. E que às vezes perpassa pela nossa cabeça, pela nossa mente, mas você não quer ver, você não quer se perceber e dói. E quando você chega em alguns lugares, dói. Poxa, aceitação, não, realmente você não foi aceita naquilo ali. Realmente você foi rejeitado e dói, né? Só que se deparar com isso e passar por esse processo que você se conhece, encara, se percebe e ressignifica os seus sentimentos, ressignifica a sua... É sensacional. E agora, como pastora, né? Dentro dessa experiência, foi tremenda a minha vida de oração, a palavra do Senhor, né? Porque tudo aquilo que eu estava conseguindo me perceber, né, com a terapia, que era como se eu estivesse vendo um filme, né? Tudo aquilo que estava embolado foi se desembolando, eu conseguia ver. Eu levava para Deus em oração. Eu trazia para o Senhor. E aí alguns versículos aqui eu amo, né? Finalmente, irmãos, lá em Filipenses, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, né? Se houver alguma coisa excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a palavra, ela trouxe para mim isso, né? Em Tiago 4:8 ainda diz assim, aproxime-se de Deus, né? E chega-se de Deus com mãos limpas. E assim, vocês que têm a mente dividida. Olha que tremendo isso, Aline, né? E o versículo, assim, quando você olha, você fala, nossa, né? Mente dividida. E é quando você não está inteira. Quando a sua mente está pensando em trilhões de coisas. Está sofrendo com dores, com angústias, com traumas, com situações que você viveu e você está dividida. Então, mesmo sendo cristã, mesmo conhecendo a palavra, você nem está inteira com Deus também. Então, se chegar a Deus. Então, quando eu levei tudo aquilo, né, que eu entendi terapia, eu falei, poxa, agora entrei no processo, né? Porque a terapia, antes eu queria fazer psicologia, né, porque eu era conselheira. E hoje eu entendo que não tem nada a ver com dar conselho, né? É o oposto, pelo contrário. Você leva a pessoa a entender para que ela não seja dependente de você.
Então, ela vai ser depois o seu próprio terapeuta. Ela você não tem essa dependência. Você não vai dar para ela os passos. É um trabalho em conjunto que vai se desenvolvendo e a pessoa vai se autoconhecendo. Então, assim, e quando eu levava isso para Deus, né, como paciente, pedindo ao Senhor para que eu não tivesse mais essa mente dividida, mas chegando a Ele, tudo foi se encaixando, tudo foi sendo trabalhado. Então, com aquelas minhas demandas, eu comecei a me ver, a enxergar e ver como esse ser, corpo, alma e espírito, de uma maneira íntegra. Que tremendo, né, Dani? Eu estava pensando aqui, né, eu acho que, assim como eu, né, você e muitas das pessoas que estão nos ouvindo e nos ouvirão ainda, são de uma geração em que falar de depressão era coisa maligna, né? Era coisa assim, não havia a mínima possibilidade, né, da gente tratar isso como uma questão, às vezes, até química do corpo, hormonal e tudo mais, né? Os próprios psicólogos, né, se tinham um certo receio, né, de como eles iriam tratar, a terapia não era muito bem vista. Então, acho que também é uma geração que cresceu meio com uma crença distorcida sobre isso. Claro, a gente não quer anular de forma nenhuma o mundo espiritual, porque a gente sabe que ele existe e sabe que ele influencia. Mas eu percebo, assim, que era uma coisa, assim, muito forte isso, né? E que a pessoa ficava até meio estigmatizada se ela trouxesse essa questão da depressão, da síndrome do pânico, ela meio que... O que ela está fazendo de errado, que pecado que ela fez, né? Era muito difícil trazer isso, assim, né? Muito. Assim, infelizmente, Aline, mudou muito, mas infelizmente ainda tem esse preconceito, ainda existe, né? Porque, infelizmente, a terapia e as doenças, né? Psicossomáticas, né? A doença mesmo mental, vamos dizer assim, é real. Só que o que eu vejo? Às vezes as pessoas elas vão lá vai fazer um tratamento do rim, né? Que não está em bom funcionamento, está disfuncional. E ela esquece daquilo que não é visível, que é a mente, que são as emoções, que são os pensamentos. E que esse tem, tanto quanto o rim, a possibilidade de adoecer, né? E muito mais, que ele trabalha diário, assim, o rim também, mas ele trabalha muito. A nossa mente, todo o nosso corpo é ligado ao nosso cérebro, à nossa mente, né? Então, assim, e para a gente adoecer é muito rápido. No entanto, pensar como a gente chama pensamentos disfuncionais, milésimos segundos, você tem trilhões, né? Aqui nessa live, às vezes a pessoa entrou, nossa, o colar dela, nossa, eu não tinha um colar disso, nossa, blusa verde que é tão boa, eu tô morena, nossa, mas será que fica bem? Não fica bem em mim, nossa, mas... E a pessoa, ela vai sendo bombardeada, né? E são pensamentos automáticos, né? Que a mente dela está passando de uma maneira muito natural, né? Não vamos dizer normal, mas muito, muito natural. E esses pensamentos automáticos vêm de uma maneira assim, desenfreada ao longo do nosso dia. E no meio deles, muitos são disfuncionais. E isso é uma coisa muito natural do ser humano. Então, assim como um rim adoece, um fígado, né? Assim como a gente precisa procurar médicos nessa área, nós precisamos também cuidar da nossa saúde mental. Assim como a gente cuida da saúde física. E o pior, as pessoas são mais ainda, vamos dizer assim, tem preconceito sobre elas, um conceito prévio de uma maneira equivocada, porque é algo invisível. Às vezes o marido, né, ele não vai ver que a mulher está sofrendo, porque não tem um raio-x, né? Não tem um exame de sangue, talvez. Hoje, é lógico, tem uma modernidade maior que pode ver alguns dados assim da pessoa mesmo. Porém, é uma doença silenciosa, né? Só que ela é tão prejudicial quanto um rim que precisa de um transplante urgente, né? Porque a mente da pessoa está sendo bombardeada todos os dias, né? E o primeiro que às vezes aparece é o nosso comportamento, é a nossa atitude, a nossa reação, só que ela está ligada totalmente aos nossos sentimentos e pensamentos. E isso faz com que a gente fica bem travado, fica bem dependendo de, às vezes, algo que as pessoas não vê, mas elas sentem por nós, né? Elas dão toda uma dica. E, às vezes, essa parte do cristianismo, junto com a psicologia, infelizmente, foi muito mal visto durante muito tempo. E é real, né? A falta de saúde mental, emocional, ela é real.
Ô, Dani, eu percebo que assim, ó, as doenças emocionais, né? A depressão, a ansiedade crônica, são coisas que elas não aparecem de repente, né? Elas vão se formando até que, em algum momento, se a gente não administrar, se torna algo incontrolável. Quais são os Sim. sinais, assim, o que que tu diria, olha, o que que a gente precisa estar atenta como mulher para que a gente possa anteceder, né? Para que a gente não precise chegar em crises profundas, para que a gente não Uhum. precise ter uma depressão profunda, síndrome do pânico. Dá Sei. sinais? O que que a gente teria que estar atenta? Dá sim, Aline. Sabe assim, a nossa saúde emocional, para chegar a adoecer a nossa saúde mental, vamos dizer assim. Porque a saúde emocional são as nossas emoções estando equilibradas, né? A, a OMS é tão interessante, ela vai definir, só que ela nem traz uma definição assim clara, né? A OMS até traz isso. Não pode ser algo definido a nível mundial, porque depende muito de cada cultura, né? De cada cultura mesmo do país, da língua, de como eles trabalham. Mas assim, de uma maneira geral, né? É um estado mesmo de bem-estar, onde o indivíduo ele vai realizar suas próprias habilidades, né? Com os fatores estressantes normais da vida, né? Vai trabalhar, a produtividade. Então, ele é capaz de contribuir para essa sociedade. Quando, Aline, essas habilidades começam a ficar enfraquecidas, quando a pessoa não consegue contribuir mais para uma comunidade, quando a pessoa ela não consegue mais ter uma capacidade de ter controle emocional, aí se torna um perigo. Como assim? Né? Dentro de uma família. Né? Quando a pessoa ela vê que os seus sentimentos e a sua reação aos sentimentos estão exacerbadas. Né? Quando uma situação corriqueira do dia a dia, e a pessoa às vezes ou grita muito mais alto, ou responde de uma maneira tão áspera, ou se não, ou ao contrário, ela não quer nem responder, né? Porque aí você vê que a pessoa está num pico, às vezes, de nervosismo, de agressividade, ou está ao contrário, num pico também de mais estar, assim, introvertido, mais, assim, cabisbaixo, eu falo de uma maneira rebaixada. E esse rebaixamento pode levar, sim, a uma depressão. Assim como a euforia pode levar a uma ansiedade. Porém, a pessoa ela precisa ver o que está disfuncional dentro de si mesmo. Tem alguma coisa que não está legal. E a nossa mente, ela vai captando isso dia a dia. E é muito sério, Aline. Eu vejo assim, agora tendo com um bebezinho novo, tantas noites mal dormidas, né? O bebê chora, é amamentação, você está com dor na barriga, você está com dor na cirurgia, você está com dor nas costas, vocês ali latejando, né? E bebê chorando, e, às vezes, né? E você com sono, com noites mal dormidas. Isso gera um estresse, um cansaço absurdo. Aí é que entra você trabalhar na sua mente. Peraí, é para um bem maior e vai passar. E quando a gente olha para isso e fala, cara, isso aqui é um presente. E eu vou cuidar desse meu presente. Então, eu posso estar ali chorando de dor, de cansaço, de exausto, mas eu pego o bichinho aqui e falo, meu amor, eu te amo, você é um presente para a mamãe. Isso, aquela dor, tudo aquilo que está ali, não anula quem ele é, o presente que Deus me deu, o que estamos vivendo agora. Isso é de situações de todos os dias, Aline. De que a gente precisa olhar para quê? Para que a minha mente não seja dividida, mas que ela foque. Isso vai passar, né? Então, assim, se é uma doença, vamos tratar. Se é isso, vamos trabalhar. Para quê? Então, naquele momento, eu estou ali com ele, de uma maneira inteira, né? Sofrendo, chorando, acordado, né? Então, nós dois ficamos doentes juntos. Ele passou para mim a gripite, depois virou a pneumonia. Então, assim, nós estamos ali, né? Hoje mesmo olhando para ele, ali cansada, fraca, assim, que dá uma fraqueza, desculpa, um cansaço. Eu falei, oh, meu amor, você é um presente tão bom para a mãe. Então, a gente precisa observar nos pequenos detalhes o nosso dia a dia, o nosso comportamento. Ô Dani, e como é que, assim, essas emoções, quando elas não são bem administradas, quando a gente não dá conta disso, ou quando a gente não percebe isso, né, talvez tão claramente, como é que isso afeta a nossa vida espiritual? Quais são os impactos, assim, que você pode, talvez, trazer pra gente na vida espiritual? O impacto é muito grande, Aline, e pode ser muito desastroso. Porque aquilo que a gente estava falando da falta de sentido, e que a pessoa ela vai sentindo tão assim, vai se sentindo tão sem sentido,
e ao mesmo tempo triste, ou ansiosa, ou nervosa. Ela pode associar isso muito à vida espiritual. De que forma? Ela não vai conseguir, infelizmente, ter uma vida com Deus tão diária. Isso vai, infelizmente, se esticando. Aquilo que eu fazia todos os dias, em orar, em ler a Bíblia, em meditar, em falar, Deus me ajuda, né? Em vigiar o meu comportamento, em vigiar a minha mente, em se chegar a Deus, isso vai passando para 2 dias, para 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, vai se distanciando. Eu costumo dizer que a pessoa sozinha, né, sem uma ajuda espiritual, sem um acompanhamento, sem estar talvez ali em contato, em comunhão com as pessoas da própria igreja, da própria comunidade onde ela está, ela se torna uma presa muito fácil. Porque cada vez mais esse sentimento de estar sem sentido, de se sentir inferior, de se sentir incapaz de estar naquele padrão com aquelas pessoas, né, vai cada vez mais tomando o coração dela. Vai tomando de tristeza, vai tomando de medo, vai tomando em diversas áreas, né? Isso vai gerando, sim, na pessoa uma doença, né? A doença, a doença mental, ela é algo, infelizmente, muito sério, muito real, né? Porém, aquilo que você falou, ela não começa do nada, né? Há todo um histórico. É claro, sim, não sei quando é questão dos hormonais, quando, né, entre outros patamares. Mas, de uma maneira, nós estamos falando de uma saúde emocional aqui, que a gente precisa sempre estar se vigiando, é cuidar muito da nossa mente. E cuidar desses pormenores do dia a dia, no qual vai fazer diferença para a gente por completo. Quando eu trago alguma coisa para minha mente que não é saudável, e aquilo ali vai cair no meu coração, que o nosso coração é fonte de vida. E se cai no meu coração, eu começo a adoecer. Começa, ao contrário de fonte de vida, começa a trazer-se uma fonte de morte, né? E tem muitas pessoas, eu falo que tem muitos mortos vivos, né? Ou vivo morto. Que são pessoas que pensam que estão vivendo, mas por dentro estão mortas. E, infelizmente, não significa que aí o evangelho não faz diferença, mas que a pessoa ela não permite que o evangelho faça diferença. Porque ela está distante demais. Ela foi se distanciando demais. Então, ela perdeu essa sensibilidade de se chegar a Deus, de ouvir Deus, de saber que ela é consolada, confortada, exortada, direcionada. Ela perde isso. Então, o adoecimento vai enfraquecendo. A palavra diz isso, né? Que cada vez mais que a esperança é adiada, o coração vai adoecendo, né? A palavra traz isso. E a pessoa ela vai adiando essa esperança. E a esperança, às vezes, é tudo aquilo que a gente deseja para o nosso dia a dia, e as coisas vão acontecendo e a gente não volta para a nossa esperança. Quem é a real esperança nossa? Né? Falando agora com o pastor. É o nosso Senhor Jesus. Deus é a nossa esperança. E quando nós voltamos para Ele, se chegamos a Ele, nós somos renovados. Mas a tendência das nossas emoções é se distanciar. Porque eu falo que o ser humano ele sempre busca um culpado. Ele quer buscar um culpado, né? Ele quer buscar um culpado, fulano, é beltrano, é ciclano, é Deus, é isso que aconteceu. E isso vai contaminando o coração dessa pessoa. E ela vai se distanciando do próprio Deus. E eu acho que assim, né, Dani, o isolamento é uma das coisas que é um dos sinais também, né? A questão do já não querer mais compartilhar, né? De já não querer mais estar com pessoas. Eu percebo isso, né? Acaba que a pessoa vai se retraindo cada vez mais. E agora, espiritualmente falando um pouco, né? Falando sobre essa relação com Deus, eu percebo que a gente começa a ficar confusa até quanto ao caráter do próprio Deus. Né? Parece que a gente pega Deus, nivela ele como um ser humano, né? Que vai nos julgar, que não tá me vendo, que não, né? E a gente pega Deus e nivela e se afasta dele. Eu acho que percebo eu, e aí você me corrige se eu estou errado, eu acho que essa é uma das maiores armas que o inimigo usa. Né? Ele pega a nossa mente, ele divide, como você estava falando, né? Ele confunde a nossa mente até quanto ao próprio papel de Deus e as características do caráter do próprio Deus, para que a gente se afaste também de Deus. E quando ele consegue isso, aí eu acho que a gente está em maus lençóis, né? Esse isolamento, Aline, que você falou, é muito real, né? E a tendência da pessoa se isolar, se torna essa presa fácil, para ela mesma, né?
Porque ela vai se isolando e o que vai consumindo ela são todos esses pensamentos exacerbados. E um deles é concernente ao próprio Deus, né? E o que o diabo, né? Vamos dizer, o que ele mais bate na tecla é destruir a imagem do próprio Deus para nós, né? Porque a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? O que o diabo sempre busca é destruir essa imagem e semelhança, né? Fazer com que a gente não se veja mais como essa pessoa e destruir a própria imagem de Deus, né? Por isso a gente vê relacionamentos, famílias, pais às vezes tão disfuncionais, porque eles é para apresentar Deus para nós, né? Apresentar quem é Deus. E uma das características desse isolamento, tanto da vida social, da vida em comunhão, a vida em comunhão, vamos dizer que estando em uma igreja, comunhão com outras pessoas, isso faz com que a gente esteja tão capacitado, né, esteja tão bem. E uma das coisas desses quase 2 últimos anos aí que a gente vê é a pandemia, né? Então, assim, a pandemia, ela trouxe obrigatoriamente um isolamento que fez com que as pessoas elas se perdessem, né, muito dentro delas mesmas. E o medo assolou as pessoas. Infelizmente, Aline, foi muito alto o índice, né, que trouxe agora, que aumentou. As pessoas com depressão, as pessoas com ansiedade, com síndrome de pânico, violência dentro dos lares, transtornos, né, variados. Por quê? Porque as pessoas elas se viram sozinhas, isoladas, com medo iminente. Uma possível doença que pode matar ela, uma pessoa que ela ama muito, ela não pode fazer nada. A impotência, né? A impotência trouxe isso. Por um lado, Aline, muitas pessoas chegaram e falaram assim, poxa, cara, é Deus mesmo, né? Se não é um Deus, onde eu estiver não adianta, se não for um Deus. Graças a Deus, muitas pessoas chegaram a esse ponto. Só que muitas chegaram, infelizmente, quando está nesse adoecimento, que a nossa mente realmente está dividida, está, eu nem falo, né, só dividida em 2, mas em várias partes, ela não consegue ver Deus nisso tudo. E é onde aí que a pessoa ela precisa correr. E muitas vezes sozinha ela não vai conseguir ali, né? E isso vai trazer um adoecimento, né? Vai trazer doenças psicossomáticas, vai trazer para a pessoa esse isolamento, até mesmo, ou esse mês, né, que a gente fala do câncer de mama. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas que têm vários tipos de câncer e foram coisas que não foram bem digeridas, né? Foram coisas que não foram bem trabalhadas, aquilo ali ficou e a pessoa foi gerando uma baixa imunidade e a doença veio para ela e, consequentemente, aquilo ali né? Tem outras predisposições, né, dentro dela mesma, de maneira química, de maneira orgânica, mas que ao alimentar esse sentimento, alimentar essa mente, esse isolamento e até mesmo, principalmente, a culpa em Deus, porque ele é um ser superior, né? Quando eu consigo enfraquecer a minha mente a ponto de Deus é culpado, para onde mais eu vou me correr? Principalmente pessoas que conhecem a palavra. Então, ali é o limite, né? Deus é o limite. E se para mim a imagem dele ficou inferior, eu vou correr para onde? Então, a pessoa ela vai cair, sim, numa doença mental aí gravíssima, num transtorno, sim, porque ela não tem mais para onde recorrer, né? E trazendo para o lado espiritual, ela precisa mesmo desse renovo de pessoas que ajudem. Mas a tendência maior ainda é só seguir o isolamento, porque o nosso corpo não quer, a gente não quer sair, não quer relacionar, não quer, né? Não queremos. Quando, na verdade, para que ela venha à saúde novamente, ela precisa escolher o oposto disso. Eu estava estudando um módulo de neurociência, e aí o neurocientista ele trouxe um dado que eu fiquei assim assustada. Eu já sabia que era um percentual alto, mas eu achei absurdamente alto. Ele trouxe que 80% das nossas doenças do corpo, na verdade, são geradas nas emoções, nas coisas mal resolvidas, né? Apenas 20% é assim, algo totalmente distúrbio químico, totalmente assim, mas 80% das dores que sentimos, das doenças que, né, que vêm para o nosso corpo, são de raiz de emoções, de vícios emocionais, de traumas, de dores. Sim. Eu fiquei horrorizada quando eu vi que eu falei 80%. É muita coisa, né? É um dado muito alto, né? Muito alto. E é real, sabe, Aline? É real, infelizmente. Hoje, se a gente for ver, né, pelos dados, 85% da população é adoecido mentalmente. Olha como que é ser sério,
né? Consequentemente, nisso vai gerar as doenças, né? Então, assim, é tão sério que o que a palavra fala, né? Que eu acho tão tremendo, gente, do coração, né? A esperança frustrada, né? Adoece o coração, tem outras traduções sendo atrás. A esperança adiada adoece os ossos, né? Então, enfraquece os ossos, adoece os ossos. O osso, vamos dizer assim, algo que a gente diz que é tão forte dentro da gente, né? Mas que olha que parece que não tem nada a ver, né? Não, se adoecer um fígado, algo que é, vamos dizer assim, mais frágil, ok. Mas adoecer o osso, o que tem a ver, né? Mas olha como o nosso cérebro é tão capaz, é tão potente, né? Que ele traz isso mesmo para o nosso corpo. Ele vai minando, é como se ele fosse minando, ressequindo, né? Quem nós somos e partes do nosso corpo, né? E se há uma debilidade, e eu vejo isso muito até com o Covid, sabe, Aline? O Covid eu acho interessante, não é interessante, né, gente? É horrível. Mas assim, se a gente parar para analisar uma coisa tão interessante, é que muitas pessoas que na recuperação do Covid, uma das áreas que foram muito afetadas foi a área que ela tinha às vezes mais debilidade, né? Teve uma pessoa amiga nossa que teve Covid e ela já tinha um cabelo ralinho, sempre trabalhava para fortalecer a raiz, o cabelo, aquela coisa toda. E quando ela estava se recuperando do Covid, o cabelo dele caiu inteiro, caiu por completo, né? Outras pessoas tinham problema no rim, então parece que ele ataca uma debilidade, né, da pessoa, onde ela tá mais fragilizada. Então, ela pega aquilo ali, vamos potencializar aqui. A mesma coisa, às vezes, é a nossa mente. Quando a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental está disfuncional, não está saudável, ela vai potencializar onde nós temos algumas debilidades, né? E às vezes nós nem precisamos ter algumas debilidades, porque a nossa imunidade cai e ali vários órgãos nossos podem ser atingidos, né? Isso é enxaqueca, dor de cabeça, dor de estômago, azia, várias áreas, né? E precisa-se sim, sabe, Aline? Acho que hoje se fala muito mais, né? E precisa-se sim ter lives como essas, que a gente fala de uma prevenção à saúde, né? Que é uma promoção à saúde e uma prevenção à saúde, né? A saúde mental, a saúde emocional. Porque ela pode prevenir várias doenças físicas, né? E Dani, falando da pandemia, eu acho que uma coisa que ficou, né, escrachada assim na pandemia foi o luto, né? O luto, acho que ele veio e nos assolou de uma forma. Eu não lembro de ter vivido um tempo aonde a gente, né, a cada dia era um, dois, e pessoas próximas, não tão próximas, mas foi um tempo assim que a gente vivia, parece, pesado o tempo inteiro, a gente não comemorava nada, porque sempre tinha um luto por trás, né? O luto de morte de pessoas mesmo, e o luto do desemprego, o luto de um monte de coisa que foi acontecendo, de pessoas perdendo seus negócios, de pessoas passando extrema necessidade básica de comida, de pagar uma conta de água, de luz. Tudo isso é uma forma de viver luto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como lidar com o luto, como trabalhar isso, né? Qual que é o tempo que um luto deveria... Porque o luto é saudável, a gente precisa velar, né? A gente precisa... Mas, assim, até onde é o limite saudável e até onde isso está realmente agora já extrapolando e me causando outro tipo de doença emocional. Sim. O luto é algo assim, é interessante você trazer esse tema, que é um tema que, assim, estranhamente eu gosto muito, né? Nessa questão da psicologia. No entanto, uma pesquisa que eu fiz agora há pouco tempo, no TCC, foi baseado na questão do luto, só que são a elaboração do luto por sobreviventes de pessoas queridas por suicídio. Então foi bem pesado, tá? Mas foi muito rico para mim, né? Porque a elaboração do luto já veio de uma outra pesquisa que eu havia feito com missionários, né? A saúde mental de missionários no campo. Já vinha feito isso. Quando a gente começou a analisar os dados, quando eu comecei a fazer todas as entrevistas, a gente via que o que assim, estava mais realçante, né, na vida delas era o luto. O luto do seu país, o luto da sua cultura, dos seus amigos, né? E que isso às vezes nem era falado, só era falado no choque cultural lá, né? Como se adaptar. E a gente viu que o luto estava muito real. Então, isso me chamou a atenção para fazer essa outra pesquisa, né? Voltada para o luto. E atendendo uma paciente, ela teve uma que perdeu para o Covid, outra, infelizmente, foi um acidente. E outra, o luto do casamento perfeito,
do filho perfeito, né? O luto que a gente tem que conviver todos os dias, né? Que ela está ligada total à frustração. É aquilo que eu gostaria muito de ter, que eu não tenho mais, né? Então, quando você, falando de um bebê que você vai ter, uma gestação de 9 meses, e quando você recebe ali, primeira coisa, é normal? Tá tudo perfeito, né? E se não está, aí entra o luto do filho perfeito, né? O luto das finanças perfeitas, as finanças estabilizadas, e que tudo isso aconteceu agora nessa época de pandemia, né? E é claro, o luto da questão da morte do ser humano não estar mais entre nós é o fim, é o limite. As outras coisas você pode ressignificar e talvez conquistar novamente. Não talvez da mesma maneira, né? Porém, a morte ela se torna o limite. Ela ali não há jeito mais. E quando o ser humano ele chega nesse ponto ali, é onde o ser humano ele perde muito de seu sentido e ela não consegue, às vezes, vislumbrar mais nada. O luto ele tem um tempo, sim, né? A psicologia entende um pouco como uma média de 2 anos, né? Claro, depende do desenvolvimento das emoções e da maturidade dessa pessoa e principalmente de como ela lida, qual o significado para ela da morte. Tem pessoas, a gente teve na Angola, que o significado da morte para eles, né? Assim, pelo menos aquela cultura onde nós estávamos inseridos, eles andavam com o corpo ali 7 dias e festejavam 7 dias, porque para eles era muito melhor morrer do que viver. A vida é muito sofrida, né? Pelo menos aquela cultura onde nós estávamos. Então, assim, depende muito do significado que a morte tem. Tem famílias que não se falam disso, é um tabu. E falar sobre morte, existir uma morte na família, é algo, assim, muito doloroso. É o extremo da fatalidade, né? Porque as pessoas não conseguem lidar com aquilo. Tem famílias que passam a conversar, até nessa pesquisa falando, é até bom a gente trazer esse assunto aqui também, Aline. É tão importante esse tema ser um pouco mais natural dentro das nossas casas. Quando eu morrer, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Mas como é que você vai fazer? Porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte. É a única certeza. E quando a gente traz isso de uma maneira mais leve, conversando sobre, não gera um sofrimento, porém um pouco menor. As pessoas vão saber o que você quer, o que você não quer, o que você deseja. É claro que quando é um caso, nessa pesquisa que eu fiz de um suicídio, a culpa, ela é muito certeira, infelizmente. A gente costuma dizer, e no final, assim, que ficou para nós, é que aquela pessoa que ela escolheu morrer, né? Não escolheu morrer porque, na verdade, a pessoa ela quer acabar com sua dor. Ela não quer se matar, né? Ela quer cessar aquela dor. Então, é bom a gente trazer isso para não trazer essa estereotipagem, né? Trazer essa característica para essa pessoa. Ela não quer morrer, ela quer cessar a dor dela. Só que, quando ela faz esse ato de suicídio, de ir embora, ela transfere toda a dor dela para os sobreviventes, para aqueles que ficam. Então, a elaboração do luto, ela passa por algumas fases ali. Ela passa pela fase da negação, ela passa pela fase da barganha, ela passa pela fase da depressão, da raiva. A negação, eu costumo dizer que é uma das piores, porque a pessoa ela não entende, ela nega aquilo ali, então ela mantém as roupas, mantém todas as coisas no mesmo lugar, como se aquela pessoa um dia fosse voltar. Isso se torna muito prejudicial, porque o que poderia ser um processo de luto normal, leva-se muito mais tempo, né? Leva-se muito mais que 2 anos. É uma maneira muito mais sofrida, muito mais angustiante. Então, ela precisa, sim, de uma ajuda para ela conseguir, dentro da individualidade dela, né? De quem ela passar por aquilo ali, né? Ela conseguir deixar essa pessoa aí, ela conseguir elaborar. Aquela pessoa também que pegou, não, já vão tirar tudo que eu não quero ver mais nada, é perigoso também, né? Porque talvez eu não quero ver mais nada, é uma maneira também, às vezes, de negar. Não, isso aqui não existiu, essa pessoa não estava aqui com a gente para sofrer menos, né? Mas há um processo. E esse processo do luto, ele é muito importante, ele precisa ser vivido. Não só da pessoa que deixou de existir, mas das coisas, do que se perdeu. E falar sobre, né? Sim. Dani, nós estamos caminhando para o final. Você acredita nisso? Meu Deus, a gente fala muito, né? Meu Deus! Que delícia! Se deixar, a gente fica a noite inteira. Meu Deus do céu! Para ir já finalizando, Dani, eu queria que assim, ó, se você, como psicóloga e como pastora, os 2 papéis aqui, se você pudesse nos dar umas dicas de ouro, assim, sobre a nossa saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual, quais seriam essas dicas? Uhum. Uma delas é aquela que eu falei, seja inteira. Quando você está com a sua família, esteja ali por inteiro.
Quando você está no seu trabalho, seja por inteira, faça o seu melhor, né? Você está no seu ministério, faça ele com toda assiduidade, com toda excelência. Quando você está dirigindo, faça por inteiro, né? Porque o automático, ele nos pega desprevenido e nós podemos ter grandes colisões. E a gente não se percebe. Outra coisa, fala sobre, né? Não deixe se tornar uma doença mental, mas busque algo saudável. As pessoas, infelizmente, buscam terapia, buscam aconselhamento pastoral, buscam uma ajuda quando elas já estão doentes. E não quando ainda, não, eu preciso melhorar minha saúde. A gente não vai num nutricionista e busca né, um plano alimentar de uma maneira saudável, antes mesmo de ficar doente. É isso. Busque um plano saudável para a sua mente, assim como você busca para o corpo e para a sua vida espiritual, né? Buscar ao Senhor diariamente, né? Falar, Deus, me mostra, né? Sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E a nossa mente precisa estar em constante vigilância, constante, assim, como se fosse uma sonda que a gente vai sondando mesmo ali, né? E analisando e pedindo, Deus, me ajude, isso aqui não tá legal. Isso aqui tá vindo na minha cabeça de uma maneira muito disfuncional, a respeito de fulano, de Beltrano, de pessoas que nós mais amamos. Mas não é isso. E pergunte, fulano, tem alguma coisa que não está legal entre a gente? Vamos conversar? Em vez da gente fazer todo um planejamento destrutivo, não foi isso que a pessoa pensou, foi um cenário que eu criei. E a gente cria todo aquele cenário, a gente só falta derrubar a pessoa, agora é caixão, acabou, né? E quando chega, não, imagina, eu nem te vi, né? Não, imagina, eu não estava ali, não estava pensando em você, eu não era isso, não era aquilo. Pergunte, fale sobre. Uma das coisas que é tão importante no ser humano é a habilidade social. É a gente ter a habilidade de conseguir falar e ouvir, de conversar, de interagir. Mais uma vez, a gente vai falar sobre não se isole, né? Não se isole. Procure, é claro, pessoas essenciais que vão te ajudar a amadurecer, que vão te ajudar a ter uma resiliência. Situações difíceis todos nós vamos ter, Aline, sempre vamos ter. Não vou me enganar ninguém aqui. Porém, a resiliência é algo tão maravilhoso, que é você voltar ao estado original, mesmo depois de uma esticagem, mesmo depois de algo tão quente, algo tão fervoroso acontecer, você consegue voltar a quem você é, a sua essência, né? E busca ajude, controle as suas emoções, não deixe a sua mente se dividir, mas que ela seja inteira onde você estiver. E é claro, aqui no versículo que eu falei, busque a Deus, né? Busque a Deus, para que você não tenha essa mente dividida, mas inteira onde você estiver. Isso é muito importante. Amém. Pastora, ora por nós. Ora sim, com certeza. Estamos aqui. Eu preciso dizer aqui algo rapidinho, acho que dá tempo. Que, assim, como psicóloga, é tão importante a gente ter esses momentos assim, de terapia, né? Eu, infelizmente, não posso atender muitos dos meus membros, porque eu conheço muito, né? E posso indicar. Então, a gente faz troca com psicólogos, pessoas amigas, né? Como conselheira pastoral, é diferente, né? Aconselhamento pastoral. Mas, assim, busque, fale, não fique sozinho sofrendo. Não seja essa presa fácil. Vamos orar assim, tá bom? Deus, muito obrigada por esse tempo aqui tão maravilhoso. Esse tempo aqui tão agradável, que se deixasse nós conversávamos muito mais. Deus, eu oro neste momento por tantas mulheres que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir. Deus, traga sobre elas saúde. Deus, que elas busquem ajuda, que elas não fiquem sozinhas. Que elas consigam ajuda, Deus, tanto na parte terapêutica quanto na parte espiritual, para que elas sejam inteiras, Deus, para que elas estejam bem, para que toda doença, Deus, ó Deus, bata em retirada. Ó Deus, no nome do Senhor, eu clamo mesmo, para que esses corações sejam corações que vão se satisfazer em viver os seus planos, em viver os seus propósitos, para que eles não se adoeçam, Pai. Deus, eu oro para que cada vez mais essas mulheres tenham uma mente focada, Deus, uma mente voltada ao Senhor, para que toda mentira, todo engano de Satanás bata em retirada. Todo engano que possa vir sobre as mentes dela dia a dia, de todos, muitas vezes, pensamentos automáticos disfuncionais, mas que elas orem para Ti. Ó Deus, recebam entendimento e busquem ajuda e sejam saradas. Deus, eu declaro sobre mulheres aqui, mulheres saudáveis, emocionalmente e espiritualmente, no nome de Jesus. Amém. 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 Ai, Jesus, que delícia!
Muito bom, viu? Que coisa boa. Passou tão rápido. Muito, né? Eu tava só de olho aqui, quando eu olhei, meu Deus, 21h54, como assim? Eu tinha tanta coisa para falar ainda. Essas mulheres aqui falam muito. Meu Deus, se deixar. Pastora, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter aí, né, no meio de tanta coisa acontecendo dentro da tua casa, né? Tirar esse tempo para nos abençoar. Foi uma benção, foi precioso. Posso deixar salva, né, para a gente divulgar. Pode sim. Sim, com Então, vai certeza. ficar salvo. Eu vi que a Paty pediu ali, né? Então, vai ficar salvo no IGTV e eu vou colocar lá no YouTube também. Então, divulga aí para as tuas amigas, né? Eu acho que esse é um conteúdo que a gente precisa falar, a gente, né? Como a Sim. própria doutora disse, né? Quebrar alguns tabus, a gente precisa conversar sobre isso. A gente tem que parar com medo de se expor quando fala desse tipo de coisa, porque o não se expor aprisiona. E é não aprisionar que a gente adoece, né? Então, Sim. divulgue mesmo, assim, para que, né, tanta coisa, tanta informação importante que a pastora Dani trouxe aqui para nós, tanta coisa que ela nos ensinou nessa noite. Vamos jogar isso para o mundo inteiro. Pastora. Foi muito bem. Eu agradeço, viu? Foi um prazer, foi uma honra estar aqui. Beijo, mulherada. Deus abençoe. Guarda essa mente aí e não fica sozinha, não. Fala de si, não tenha vergonha de ser quem você é. Amém. Meninas, um beijo no coração. Nos vemos em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijinho. Obrigada.